Salve, salve, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Sidney, começando o assunto novo da nossa revisão. Fechamos toda aquela parte de química orgânica, função, isomeria, agora estamos entrando na chamada físico-química, e na aula de hoje vamos trabalhar um conceito chamado de cinética química. Se você analisar a palavra cinética, assim como acontece na física, cinética, cinemática, são derivadas do quê? Da palavra latina cinema. E o que você entende por cinema? Movimento. Lá na física, você provavelmente já deve ter estudado cinemática, velocidade, deslocamento, aceleração. Inclusive, tem algumas equações matemáticas que julgo ser bem importantes. Só que na hora que você entra na química, cinética significa velocidade. Mas peraí, lá na física nós temos alguns aspectos em que um carro está se deslocando de uma cidade A para uma cidade B. Ele percorre uma distância de 130 quilômetros em 2 horas. Qual é a velocidade média desse carro? Aí você vai calcular por ΔS sobre ΔT. ΔS é deslocamento, ΔT é variação de tempo. Mas peraí, a molécula não tem roda e a molécula não tem perna. Como é que ela vai fazer esse deslocamento? Pois é, não faz. E aí, como é que eu vou trabalhar com esse aspecto de velocidade? Presta bem atenção, que é um assunto bem simples. Mas primeiro, cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações e as condições ambientais que influenciam nessas reações. Quando se olha ao redor, você vai perceber que tudo o que te cerca está numa velocidade de decomposição ou de formação. Por exemplo, dependendo do que você acabou de comer, a digestão pode ser rápida, lenta ou moderada. Por exemplo, vai que você comeu um delicioso macarrão instantâneo, carboidrato de alta absorção, a digestão é muito rápida. Em torno de uns 10 minutos já está virando glicogênio, e se você não gastar esse glicogênio, vira o quê? Gordura. Agora, se você comeu, por exemplo, alguma coisa com digestão lenta, como, por exemplo, um feijão, o feijão ele leva um tempo para ser digerido, e se você comeu alguma carne, se tiver carne ligada com gordura, você pode ter uma digestão que leva algumas horas. Então, você percebeu que o tempo ele é relativo. Einstein já fala que todo tempo é relativo. E aí eu posso ter uma reação que pode ser rápida, moderada ou lenta. Mas a pergunta é, como que eu vou calcular a velocidade de uma reação? Pois bem, eu vou fazer uma pequena adaptação da fórmula de física. Então, repare que para calcular cinética, eu vou usar o termo de velocidade média. E o que é a velocidade média? É a variação da concentração, e essa variação de concentração ela pode ser dada em mol por litro, grama por segundo, grama por hora, mol por hora, vai depender muito do que o texto trazer para vocês. Mas a ideia do cálculo de velocidade é variação da concentração sobre a variação do tempo. Uma parte importante, deixa eu colocar até isso no quadro. Quando você vai pensar em velocidade de reação, existe um gráfico bem legal que vai mostrar a concentração que vai ser representado por esses colchetes, e aqui embaixo eu vou ter o tempo. O que acontece nessa análise gráfica? Então, olha só. Quando você fala em variação de concentração, você vai perceber que vai ter uma curva que desce e vai ter uma curva que sobe. Vou colocar em cores distintas. Primeiro, essa curva que desce diz respeito a produto ou reagente de uma reação? Espera aí. Quem começa numa concentração alta e vai diminuindo com o passar do tempo, reagente. Portanto, essa concentração aqui diz respeito ao reagente, e aquela que começa baixa e vai aumentando com o passar do tempo indica o produto da minha reação. Então, esse gráfico aqui, ele já vai te ajudar a você compreender o que vai acontecer na cinética. A concentração do reagente
diminui e a concentração do produto aumenta com o passar do tempo. Tá, professor, e como é que eu vou calcular essa velocidade média? Vai depender muito do contexto que você vai utilizar, mas eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Na reação A produzindo B, repare que A é o reagente, o A é o reagente, e B é o produto da minha reação. A é o reagente, B é o produto. Observou-se que a variação de A em função do tempo foi. Repare que a concentração do A está diminuindo, portanto, para confirmar que realmente ele é o nosso reagente. E o tempo é de 10 em 10 minutos. E aí vem a pergunta. Letra A. Determine a velocidade média da reação em relação a no intervalo de 10 minutos. Como é que isso vai funcionar? Só que tem um detalhe. Na física, muitas vezes, esse delta indica final menos inicial. Espera aí. Se você tiver 4,5 menos 6, 4,5 menos 6 vai me dar menos 1,5. Só que eu não posso ter matéria negativa. Já pensou? Eu tenho tantas canetas, aí eu tiro tanto de canetas, vai ter menos 1,5 canetas? Não dá para conceber. Então, nesse conceito de velocidade média, o delta é uma variação. É o maior menos o menor. Então, nesse intervalo de 10 minutos, comecei com 6, terminou com 4,5. Quanto que foi a variação? 1,5. Não menos 1,5. Então, vamos fazer a continha para ver como é que vai funcionar? Então, olha só. Para você trabalhar com esse conceito de velocidade média, vamos colocar a formulazinha aqui, ó. A velocidade média vai ser igual a... Como eu tenho 6 e terminou com 4,5, significa que é 6 menos 4,5 divididos pela variação de tempo, que no caso foi de 0 a 10, a variação é de 10 minutos, que é a unidade de tempo que eu tenho. E aí, para você fazer o devido cálculo, a velocidade média vai ser 1,5 divididos por 10, a velocidade média vai corresponder a 0,15. Só que qual é a unidade dessa velocidade média? Perceba que a concentração é em mol e o tempo em minutos. Portanto, 0,15 mol por minuto. Essa é a velocidade média do A nesse intervalo de tempo. Peraí, mas tem mais uma pergunta aqui, ó. Determine a velocidade média da reação em relação ao A no intervalo de 10 a 40 minutos. De 10 a 40 minutos. No tempo 10, eu tenho uma concentração de 4,5, e no tempo de 40 minutos, eu tenho uma concentração de 1,5. Perceberam? Vamos colocar aqui embaixo de outra cor. A velocidade média vai ser igual, no tempo 10, 4,5, e no tempo 40, 1,5. Quanto que vale essa variação? Então, você vai fazer 4,5 menos 1,5 divididos pela variação de tempo. Como eu estou com 10 e no 40, 40 menos 10. Portanto, a velocidade média vai corresponder a 3 divididos por 30. E 3 divididos por 30, eu vou corresponder a 0 mol por minuto. Essa seria a velocidade média nesse intervalo de 10 a 40 minutos. É assim que vai funcionar esse esquema de velocidade média. A professora, é fácil? Fácil, bem tranquilo. Então, olha só, para vocês terem uma ideia como se trabalha a velocidade e variação de concentração sobre a variação do tempo. Ponto, fecha. Porém, tem um cuidado. Pode ser que a questão, até tem uma resolução aqui, mas já foi, pode acontecer que você venha a encontrar numa prova a velocidade média da reação, que é diferente da velocidade média do A, do B, do componente do seu reagente, do seu produto. Então, cuidado. A velocidade média da reação depende da reação. Então, vamos imaginar o seguinte, A mais B produzindo C mais D. Só que repare que na frente do Azão tem um Azinho, na frente do Bzão tem um Bzinho, e esse Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os chamados coeficientes estequiométricos que deixam a minha equação equilibrada.
O Azinho, o Bzinho são os meus materiais. Agora, para você calcular a velocidade média da reação, eu vou calcular a velocidade média do A, igualzinho que eu fiz aqui no quadro, só que eu vou ter que dividir pelo coeficiente A. Ou então, a velocidade do B divididos pelo Bzinho, ou então a velocidade de produção de C divididos pelo seu Czinho, ou a velocidade média do D dividido pelo Dzinho. Ou seja, você vai fazer o mesmo cálculo que eu fiz aqui, só que esses cálculos aqui era para a velocidade do A, de um dos componentes da reação. Caso eu precisasse calcular a velocidade média da reação, eu teria que dividir pelo seu coeficiente estequiométrico. Vou te dar um exemplo, quer ver? Vamos imaginar isso aqui, ó. Na reação 2A, 2A, produzindo B, observou-se que a variação de A em função do tempo foi: determine a velocidade média da reação no intervalo de tempo de 4 minutos. Como é que vocês vão ter que trabalhar com esse tipo de sistema? Primeiro, cuidado que vai ser 2 perguntas em uma. Para você calcular a velocidade média da reação, primeiramente eu vou ter que calcular a velocidade média de um dos componentes. Como ele deu mol e tempo, e eu tenho a concentração diminuindo, só pode ser do A, só pode ser do reagente. Cuidado que na frente do A tem um 2. Mas antes disso, eu preciso que você me calcule a velocidade média do A no intervalo de tempo de 4 minutos. Como assim? No intervalo 0, repare que a concentração vale 12 mols. E lá no tempo 4, a concentração vale 4 mols. Repare que começa com 12 e termina com 4. Qual é a variação da concentração? 12 menos 4 divididos por 4 menos 0. Professor, por quê? Porque no tempo 0 vale 12 e lá no tempo 4 vale 4. 12 menos 4 divididos pela variação de tempo de 4 minutos, ou seja, 4 menos 0. Vamos fazer a continha aqui. Então, a velocidade média do A vai ser igual a 12 menos 4 dá 8, 8 divididos por 4, eu vou ter 2, e aí a minha resposta, mol por minuto. Professor, mas é essa a resposta da minha questão? Não, não é essa a resposta. Vamos voltar para o texto. Determine a velocidade média da reação. E como é que eu vou calcular a velocidade média? Deixa eu colocar aqui, ó, a velocidade média da reação. Nesse caso, você vai calcular a velocidade média pela velocidade média do A divididos por um valor. Para você calcular a velocidade média da reação, calcula-se a velocidade média daquele componente dividido por um fator. E qual é o número que eu tenho na frente desse A? 2. Então, significa que a velocidade média da reação vai ser igual a 2 mol por minuto divididos por 2. Por quê? Porque na frente do A, repare que aqui na frente do nosso A tem o número 2. E se tem o 2, vou ter que dividir por 2. Qual vai ser a velocidade média da minha reação? Essa velocidade da reação vai ser igual a 1 mol por minuto. Essa é a resposta. Então, perceberam que tem um cuidado todo especial para esse tipo de matéria? Cuidado com o comando. Se o texto falar assim, calcule a velocidade média do A, do B, do C, do D, do hidrogênio, do oxigênio, da água, do gás carbônico, sem problema qualquer. Faça o procedimento como se nada tivesse acontecendo. Agora, se ele pedir calcule a velocidade média da reação, você vai calcular a velocidade daquele componente, só não pode esquecer que tem que dividi-lo pelo coeficiente da reação. Nesse caso, como na frente do A tem um 2, tive que dividir por 2. Se tivesse um 3, teria que dividir por 3. Se tivesse um 5, teria que dividir por 5. Essa seria a nossa ideia.
E aí, continuamos o nosso material. O próximo assunto envolve um pouquinho a tal da estequiometria dentro da cinética. Vocês aprenderam cálculo estequiométrico lá no primeiro ano. Professor, essa palavra estequiometria me dá até um arrepio na espinha. É fácil. É só vocês usarem lógica matemática, e aqui fica um pequeno alerta. Nessa parte de cinética, cuidado com os padrões. Cuidado com as unidades. Vou repetir. Cuidado com as unidades. Vocês vão encontrar, por exemplo, perguntas no texto falando sobre mol por litro por segundo, mol por hora, mol por minuto, e você vai ter nas alternativas segundo, minuto, hora, diferente do que você tem no texto. E fora que, algumas vezes você vai ter a unidade em gramas no texto e ele vai pedir em mol nas alternativas. Eu montei uma questão aqui para você compreender bem essa parte da estequiometria dentro da cinética. Olha só. Se a cada intervalo de tempo de 30 segundos são consumidos 0,2 mol de butano, C4H10, qual será a velocidade de formação do dióxido de carbono, CO2, em grama por minuto? Vocês perceberam? Aqui está 30 segundos e a resposta é em minuto, 0,2 mol e a resposta tem que ser dada em gramas. Duas unidades diferentes conforme o texto. Mas a primeira informação técnica. Como eu tenho um combustível e ele está produzindo CO2, a primeira coisa que você teria que analisar é a reação. Só que vocês viram essa reação já em entalpia de combustão. Saudades, né? Lá na parte da termoquímica, que inclusive tem várias revisões se você tem alguma dificuldade. Mas toda a combustão você precisa de um combustível que reage com oxigênio, produzindo CO2 e água. Aí você vai fazer o balanceamento da equação, vai ficar 1 para 13,5 de oxigênio, 4 de CO2 e 5 de água. E lembrando que toda a reação exotérmica, toda a reação de combustão é exotérmica. Tá, professor, o que o exercício está pedindo? Ele está me dando C4H10, mais a resposta do CO2. Ele está me dando no texto 30 segundos e eu quero em minuto. Ele está me dando mol e está pedindo grama no final. Repare a confusão de coisas que está acontecendo. Mas primeiro, a primeira continha que eu faria, eu vou transformar esses 30 segundos para minuto. E aí eu preciso saber um pouquinho a conversão de tempo. 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Portanto, se eu tenho 0,2 mols em 30 segundos, em 60 segundos, que equivale a 1 minuto, já padronizei o minuto, eu vou ter um valor de X. E como 60 é o dobro de 30, eu vou ter 0,4 mol por minuto, só que de butano. Professor, mas ele não quer do CO2? Pois é. Se você quer do CO2, o que vai acontecer? Essa molécula se relaciona com 4 moléculas de CO2. Lembrando que aqui na frente tem o número 1 escondido. Então, 1 mol está para 4 mols de CO2. 1 mol de butano está para 4 mols. Tá, professor, mas você calculou 0,4. Pois é, agora que entra a nossa estequiometria. Se 1 mol está para 4 mols, o 0,4 mol por minuto vai me dar o Y. E aí, 0,4 vezes 4, eu vou encontrar 1,6 mol por minuto. Encontramos a resposta? Não encontramos. Vou voltar para a pergunta. Ele quer que você dê a resposta em grama por minuto. O minuto eu já tenho. Só que agora eu tenho 1,6 mol e eu preciso transformar esse mol em massa. E como é que eu faço essa conversão? Dados. Cada carbono vale 12, cada oxigênio vale 16 e cada hidrogênio vale 1. Como eu tenho a molécula do CO2, só para lembrar um pouquinho aqui, ó, a molécula do CO2. Cada carbono vale 12, 2 vezes 16 dá 32, significa que a massa do gás carbônico vale
44 gramas. Ou seja, para cada 1 mol de gás carbônico, eu tenho 44 gramas. Só que eu tenho 1,6 mols. Como é que isso vai funcionar? Regrinha de 3 final. Se 1 mol de gás carbônico vale 44, o 1,6 mols vai me dar um valor de W. E qual vai ser esse valor de W? 70,4 gramas por minuto de CO2 que vai ser produzido nessa reação. Então, perceberam que quando se fala em cinética, muitas vezes eu vou precisar trabalhar com estequiometria, trabalhar com relações. Por quê? Porque o exercício vai te dar, no texto, um mol e vai pedir grama ou vice-versa, grama com mol. Ele vai te dar um tempo em segundo, vai pedir minuto, pode dar minuto no texto, pedir hora ou vice-versa. E algumas vezes, e não é nada raro não, ele vai te dar dados de uma molécula, mas vai pedir a resposta em outra. E como que eu vou fazer essas operações? Com regrinhas de 3. Resolve todo o processo. Eu vou repetir mais uma vez a questão. Se a cada intervalo de tempo de 30 segundos são consumidos 0,2 mols de butano, C4H10, qual será a velocidade de formação do dióxido de carbono? Perceba que ele deu dados de uma molécula, mas está perguntando de outra. Ele fala em 30 segundos e está pedindo minuto, ele me deu mol e está pedindo grama. Significa que eu vou ter que usar padrões. Preciso padronizar. Primeiro, montar a equação de combustão. Butano reage com oxigênio produzindo CO2 e água. Saudades da termoquímica, entalpia de combustão. Faz o balanceamento da equação e você percebe que a relação é de 1 mol de butano para 4 mols de CO2. 4 mols. Mas primeiro, se 0,2 mol que está no texto está para 30 segundos e eu preciso padronizar para minuto, um minuto vale 60 segundos, eu encontro 0,4 mol por minuto do butano. Mas eu não quero butano, eu quero o gás carbônico. Como é que você relaciona 1 para 4? Se o mol está para 4, eu encontrei 0,4, vou encontrar o Y, e esse Y vai me dar 1,6 mols por minuto. O minuto eu já havia padronizado aqui. Agora, como é que eu transformo mol para massa? O gás carbônico você retira pela fórmula estrutural, 12 mais 32, 44. Se 1 mol vale 44, o 1,6 que eu acabei de calcular na estequiometria anterior, no W, 70,4 gramas. Isso é chamada estequiometria quando se envolve velocidade média. Repetindo, antes de fechar a nossa pequena revisão. Quando eu falo em cinética, cinética vem da palavra latina cinema, que significa movimento. Como é que eu vou calcular a velocidade média de uma molécula, reagente ou produto? A variação de concentração dessa substância pela variação do tempo. Isso se for a molécula. Calcule a velocidade média do CO2, do oxigênio, do butano. Aí você está calculando a velocidade média em termos de uma molécula. Agora, se você tiver o cálculo da velocidade média da reação, você vai calcular a velocidade daquela molécula, por exemplo. Se fosse nessa reação, se dividiria a velocidade média do butano por 1, dividiria a velocidade média do gás carbônico por 4, dividiria a velocidade média da água por 5, dividiria a velocidade média do oxigênio por 13 meses, desculpa falar. Então, velocidade média de um dos componentes é velocidade média da molécula. Velocidade média da reação é daquela molécula dividido pelo seu coeficiente. E quando envolver moléculas distintas, unidades distintas, dá-lhe regra de 3 que resolve esse processo. Então, essa primeira revisão vai falar sobre esses conceitos de velocidade média, e isso é importante para o que vem daqui para frente. Gente, agradeço a atenção e a participação de vocês. Uma ótima semana e vejo vocês na semana que vem, na próxima revisão. Tchau, gente. Se cuidem.